Olá a todos, tudo bem? Na atividade de hoje, nós iremos resolver a atividade 3 sobre gráfico da função exponencial. A primeira questão é para a gente fazer a construção do gráfico f de x igual a 3 vezes 2 elevado a x menos 4. Então, como a gente fez no exemplo anterior, a gente vai atribuir alguns valores aqui para x. Eu vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bom, aqui nessa coluna, a gente vai marcar os valores de 2 elevado a x. E aqui no lugar de x, nessa primeira linha, eu vou jogar o menos 2. Então, aqui vai ficar 2 elevado a menos 2. Como o expoente é negativo, a gente tem que inverter a base. Então, isso fica como 1 sobre 2 elevado a 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. A gente inverteu a base, o expoente que era menos 2, ficou sendo 2. Troca o sinal. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Bom, aqui a gente vai calcular o valor de y, né? Sabendo que eu já calculei o valor de 2 elevado a x. No lugar de 2 elevado a x, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 4. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1 sobre 4 menos 4. Primeiro, a gente faz a multiplicação. 3 vezes 1, 3. Então, fica 3 sobre 4 menos 4. Aqui eu tenho uma subtração de frações. Para resolver isso, a gente precisa igualar os denominadores. Aqui é 4, embaixo do 4 não tem nenhum número, então é 1. Então, eu vou usar aquela regrinha de multiplicar cruzado. A gente multiplica aqui 4 vezes 1, que dá 4. Aí, aqui, 3 vezes 1, 3, menos 4 vezes 4, 16. Então, fica 3 menos 16, dá menos 13 sobre 4. Bom, para a gente saber o resultado, quanto que dá isso e quanto que eu vou marcar no gráfico, eu divido 13 por 4, que é 3,25. Então, aqui dá menos 3,25. Próxima linha. Agora, o x é igual a menos 1. Então, nessa coluna, eu tenho que calcular 2 elevado a x. No caso, 2 elevado a menos 1. Como o expoente é menos 1, é negativo, eu vou inverter a base. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Ficaria 1 sobre 2 elevado a 1, mas todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, é 1 sobre 2. Agora, aqui no lugar de 2 elevado a x, eu coloco 1 sobre 2. Então, fica 3 vezes 1 sobre 2 menos 4. Vou fazer primeiro a multiplicação. 3 vezes 1, 3. Então, fica 3 sobre 2 menos 4. E agora, para fazer essa subtração, eu preciso igualar os denominadores. Aqui embaixo do 4 não tem nenhum número, é 1. Multiplico. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 4, 8. 3 menos 8 dá menos 5. Então, fica menos 5 sobre 2. Para eu saber que número é esse, o número decimal, eu divido 5 por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, é menos 2,5. Bom, o próximo é quando x é igual a 0. Então, vou fazer 2 elevado a 0 primeiramente. 2 elevado a 0 dá 1. E agora, no lugar de 2 elevado a x, eu vou substituir o valor que eu obtive aqui, né? 1. Então, vou fazer 3 vezes 1 menos 4. 3 vezes 1 são 3 menos 4 igual a menos 1. O próximo, quando x é igual a 1. Primeiro eu faço 2 elevado a 1, que são 2. E agora, no lugar de 2 elevado a x, eu coloco 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos 4. 3 vezes 2 são 6, menos 4, isso é igual a 2. E o último valor que eu vou jogar quando x for 2, né? Então, é 2 elevado a 2, a gente calcula aqui. 2 elevado a 2 é 4. E aqui, no lugar de 2 elevado a x, eu coloco o 4. Então, fica 3 vezes 4 menos 4.
3 vezes 4 são 12, menos 4, 8. Bom, agora é só jogar esses pontos no gráfico, né? Quando x é menos 2, eu obtive o resultado menos 3,25. Então, é menos 2, tá aqui. Menos 3,25 é mais ou menos aqui. Então, tá aí esse meu valor. O próximo, quando x é menos 1, o y é menos 2,5. Então, menos 1 no x, menos 2,5 no y. Vou marcar aqui o encontro desses dois pontos. Quando x é 0, meu y é menos 1. Então, bem em cima do menos 1, no eixo y, eu marco um ponto. Quando x é 1, o meu y é 2. Então, aqui, 1 no x, 2 no y. E marco o ponto. Por fim, quando x é 2, o meu y é 8. Então, 2 para o x, 8 para o y, tá aqui o meu ponto. Bom, agora é só unir esses pontos aí. Lembrando que é uma curva, né? Não é uma reta. Bom, ficou bem torto, né? Mas eu espero que o de vocês fique bem melhor, né? Tô esperando o gráfico de vocês, a construção de vocês. Bom, mas é isso. Próximo exemplo. Aqui a gente já tem um gráfico montado, né? Tá dizendo o seguinte: o gráfico abaixo representa uma função do tipo exponencial. Identifique sua lei de formação. Bom, então eu tenho algumas leis de formação, alguma delas deve encaixar, né? E aqui eu tenho a formação, ela é desse tipo, né? Ela tem essa cara, minha função. F de x é igual a b vezes a elevado a x. Eu sei que essa função é crescente, então provavelmente o meu a ele é um valor maior que 1. Já é uma dica aí. Mas aqui, na verdade, todos os meus a's são maiores que 1, né? Então, não foi uma dica muito boa. E eu sei o valor desse ponto e também sei o valor desse ponto. O que eu sei? Que quando eu jogar x no lugar do x eu jogar 0, eu vou obter para y 3. Quando eu jogar no lugar do x o 2, eu vou obter para y o 12. Então, eu vou começar por esse valor, porque esse valor ele vai provavelmente me dar o valor de b, né? Já vai me dizer muita coisa. Então, eu sei que f de 0 é igual. Então, aqui a gente vai calcular f de 0 nessa minha formação. Isso é b vezes a elevado a 0. Isso vai dar b vezes, eu vou fazer a potência primeiro, né? A elevado a 0 é 1. E b vezes 1 é b. Ou seja, f de 0 é igual a b. Mas a gente viu aqui que se eu jogar o x no ponto 0, eu vou obter 3. Isso quer dizer que f de 0 é igual a 3. Ou seja, b é igual a 3. Eu já descobri o valor dessa coordenada. Então, quer dizer que a minha função ela vai ser desse tipo, né? F de x é igual a 3 vezes a elevado a x. Bom, disso daí já dá para saber bem qual que é a função que eu estou falando, né? A única função que eu tenho 3 vezes um número é essa letra B. Mas a gente vai continuar para a gente verificar que o A realmente vale 2. Para isso, eu vou usar esse ponto aqui. Então, nesse ponto, o x vale 2. E eu sei que o resultado tem que dar 12. Então, vou jogar aqui no lugar do x o 2. Vai ficar 3 vezes a elevado a 2. Então, quer dizer que esse valor aqui, que é o x no ponto 2, tem que dar 12. Então, quer dizer que 3 vezes a elevado a 2 vai dar 12. Bom,
E o que quer dizer isso? Eu tenho 3 vezes um número elevado ao quadrado, isso dá 12. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Se eu resolver ela, eu descubro o valor de A. Então, bora lá. O que acontece? Primeira coisa, eu vou passar o 3 que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Então, vai ficar A ao quadrado igual a 12 dividido por 3. Então, fica A ao quadrado igual a 12 dividido por 3 dá 4. E, por fim, A é igual a raiz de 4, que isso dá mais ou menos 2. Aliás, A é igual a mais ou menos raiz de 4, né? Senão não ficaria mais ou menos 2. Bom, como a minha função, ela que eu consigo ver que ela é crescente, eu sei que essa resposta negativa ela não vai servir, quer dizer que o A é igual a 2. Então, a minha função, ela só pode ter essa cara aqui. A alternativa correta, no caso, é a alternativa B. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tchau, tchau.